Eu estou no mercado já faz mais ou menos uns 15 anos e atuando na parte de marketing, de vendas, atendendo a diversas empresas, não só aqui na região do Vale do Paraíba, mas em todo o Brasil. A gente atende alguns clientes. Eu trabalho na Aproxima, fundei ela lá em 2011 e também na Invoga, que a gente faz registro de marcas e patentes. A gente está aí no mercado há mais ou menos uns 3 anos. Bom, o que eu preparei para vocês hoje é um problema que eu encontro em todos os negócios que a gente começa a atender, que é o seguinte: independente da empresa que a gente atende, a gente sempre encontra um problema grande que é o empreendedor, ou quem está nas vendas, ou quem trabalha com marketing, sempre fica com muita dificuldade de saber ou como aumentar as vendas, e aí não sabe o que fazer. Por exemplo, eu crio um produto novo, eu crio uma promoção, eu faço uma campanha patrocinada nas redes sociais, eu vou imprimir panfleto, vou colocar no semáforo, vou mandar uma mensagem, sei lá, no WhatsApp por lista de transmissão. O que eu vou fazer? E aí sempre é uma dúvida, é uma angústia, e as pessoas ficam um pouco desesperadas, porque elas não sabem o que fazer. E um negócio precisa de venda, um vendedor também precisa vender, a gente tem meta. E isso eu sei que é uma coisa que angustia todo mundo. E aí, o que acontece? Uma parte dessas pessoas tem sucesso, uma parte dessas pessoas acabam se frustrando, outras ficam cansadas e acabam repetindo as mesmas ideias sempre, né? Então as fachadas, as vitrines das lojas ficam sempre iguais, é sempre tudo muito repetitivo, não tem muita criatividade e todo mundo fica meio ilhado. A ideia hoje é que eu preparei meio que um framework que a gente pode chamar, bem simples, para ajudar vocês, independente se é uma empresa de uma pessoa, se é uma empresa que tem 20, 30 pessoas, indiferente do tamanho. Eu quero que vocês consigam gravar aqui. A gente vai passar nesses, são 6 pontos que eu separei, a gente vai passar por esses 6 pontos, e eu vou depois apresentar alguns exemplos para vocês de como cria um planejamento estratégico de maneira simples. Então, a ideia foi, quem é da área de marketing, quem vai falar, nossa, mas está muito básico. A ideia é ser básico, é ser simples e é qualquer um colocar em prática em um curto espaço de tempo. Então, essa é a ideia. Então, quem é da área, quem é profissional, eu peço licença, mas eu resumi muito o que é um planejamento estratégico para ajudar qualquer um a colocar em prática rápido, sem firulas, sem muita teoria, é realmente mão na massa. Então, vamos lá. A gente vai começar a gente vai dividir em 6 partes, né? Então a gente tem análise de mercado, depois a gente tem definição de objetivos, estratégia de marketing, plano de ação, depois a gente vem para execução e monitoramento e avaliação. Esses são 6 pontos que eu quero que todos vocês entendam de um jeito fácil. A ideia é todo mundo sair daqui amanhã, ou no máximo segunda-feira, desenvolvendo um planejamento estratégico básico e já colocando em prática dentro da semana, tendo um calendário, definindo prazo, tudo certinho. Então vamos começar aqui pela análise de mercado. Eu sei que dá um frio na barriga, tipo, nossa, mas é difícil, como assim? Análise de mercado é uma coisa para empresa grande, tem que fazer pesquisa, tem que contratar gente para ir para a rua para pesquisar, tem que comprar pesquisa pronta na internet. Como que eu vou fazer uma análise de mercado sozinho no meu negócio? Ou, poxa, eu sou vendedor, ou não, a minha empresa é pequena, comecei faz pouco tempo. Como que eu vou fazer para poder ampliar o negócio? Então vamos lá. A gente, na análise de mercado, eu sugiro que a gente divida em 2 partes. A gente pode utilizar 2 ferramentas. Uma, pesquisa de mercado, e a outra, análise SWOT. Quem aqui conhece a análise SWOT? Tá. E pelo outro nome, que é FOFA, que algumas pessoas chamam. Quem conhece como FOFA? Legal. Bom, isso daqui é meio que assim, curso de publicidade, vendas, sempre a gente fala, ou análise SWOT ou FOFA. E a gente tem pesquisa de mercado também. Pode clicar. O que acontece? O primeiro ponto, quando a gente precisa, e assim, tudo que eu vou falar para vocês é com a seguinte ideia. Então, sempre tenham isso no background, nos bastidores da cabeça. Que é assim, a situação de vocês é, preciso ganhar mais dinheiro, mas não sei como fazer. Ou preciso ganhar mais dinheiro, aumentar as vendas do meu negócio, vender mais, só que eu não sei por onde começar. Até tenho uma ideia, mas não sei como colocar em prática. Então, tendo esse pensamento na cabeça,
vocês vão começar a olhar para tudo isso que eu vou escrever. A primeira coisa é análise de mercado. Então, a gente precisa entender, primeiro, quem que é o público que eu vou atender? Quem que é esse público? Onde que ele está? Eu preciso entender quem é o meu concorrente, o tamanho da minha concorrência. A minha concorrência está onde? Está no meu bairro, está na minha cidade, está no país, está no mundo todo. Eu preciso entender concorrente indireto, concorrente direto. Isso é muito importante. São coisas legais para vocês pesquisarem. Não existe só um tipo de concorrência. Existem vários tipos de concorrência. E quando a gente entende a diferença de cada tipo de concorrente, a gente também consegue fazer uma outra coisa que é bom vocês anotarem: ter diferencial. É extremamente importante definir um diferencial para o seu negócio, é importante definir um diferencial para a campanha que você vai lançar, para a promoção, porque o diferencial, o papel dele é o quê? É você se destacar perante o seu concorrente, é ter um motivo para a pessoa comprar de você e não comprar da outra empresa. Então, ter um diferencial é extremamente importante. Empresa que não tem diferencial não tem um negócio, está construindo um negócio inteiro em cima da areia, então precisa ter um diferencial. Então, a gente tem aqui, eu preciso identificar quem é o meu cliente. Ah, eu vendo para todo mundo. Não, ninguém vende para todo mundo, ninguém. Como até a Karen tinha comentado da Coca-Cola, a Coca-Cola também não vende para todo mundo. Todo mundo vende para um perfil de cliente. As empresas podem ter vários perfis, mas ninguém vende para todo mundo, para todas as classes, para todos os gêneros, não, ninguém vende. Então, eu identifico o público, eu estudo a concorrência, eu analiso tendência, então, assim, dentro do setor que eu estou atuando, quais são as tendências de mercado, inovação, criatividade, estão lançando coisas novas, tecnologia, o que está acontecendo nisso? E aí eu tenho que fazer aquela avaliação da FOFA, ou análise SWOT, que é as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Importante, não vou me aprofundar nisso, pesquisem depois FOFA, análise SWOT, para vocês entenderem como fazer. Mas é extremamente simples. Depois a gente vem para a definição de objetivo. Não tem como eu não ter clareza da onde eu quero chegar. Então, pode parecer às vezes muito óbvio, mas eu já vi muito cliente perder todo o investimento que fez, às vezes, numa campanha, ou perder tempo, por causa que ele não teve clareza de qual que é o objetivo dele, aonde que ele quer chegar. E aí o objetivo é assim, quanto que eu quero faturar, onde que eu quero estar daqui a algum tempo, o que que eu quero com essa campanha, quantas vendas eu quero fazer. Eu preciso ter essa clareza para quem eu quero vender, quanto eu quero vender para cada perfil de público diferente. Eu quero vender mais, vender melhor, eu quero aumentar o ticket médio e vender para a mesma quantidade de pessoas. Então, assim, eu já vendo para 100 pessoas, eu vou vender para as mesmas 100, só que eu vou vender por um valor um pouco maior, eu vou vender mais um produto. Então, é importante ter essa clareza. Qual que é o objetivo disso que eu estou fazendo? Para eu poder definir o objetivo com clareza, eu trabalho com a Meta Smart. Meta Smart é muito simples, vocês também conseguem pesquisar depois, mas aqui na Meta Smart, pode clicar, por favor. A gente trabalha a gente estabelece objetivos que são claros, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo. Ou seja, eu sei para onde eu vou, eu tenho um número para isso, eu sei se é possível ou não. Então, não dá para dizer assim, eu quero faturar, eu quero fazer 100 mil reais de venda. Aí você, tá bom, é possível, é possível. Quanto que você vendeu mês passado? Eu vendi 10 mil reais. Tá, então de um mês para o outro, a gente vai ter que crescer 10 vezes. É possível? Depende. Quanto você vai investir? Você tem equipe para isso? Qual que é a força de dinheiro e de tempo que você vai empregar para ter esse resultado? Fazer as mesmas coisas que você fez no mês passado não vai adiantar, porque você vai ter o mesmo resultado dos 10 mil que você vendeu. Você quer vender 100, você tem que fazer alguma coisa diferente. Vai investir mais, vai ter que ser mais criativo, vai ter que pensar em produto novo, provavelmente vai ter que vender para uma quantidade de pessoas maior, vai ter que talvez aumentar o ticket médio, tem um monte de coisas que vocês vão precisar mexer para conseguir ter um resultado legal. E prazo. Eu preciso ter prazo. Então, assim,
Eu vou vender, por exemplo, eu vendi 10 mil esse mês, então mês que vem eu quero vender 100. Então tá, então até o dia 31 do próximo mês eu preciso vender. Coloquei meta. O segredo para a gente atingir meta, além da gente ter os recursos de tempo, pessoa, financeiro necessário, a gente precisa também, para atingir meta, em quebrar as metas. Porque se eu coloco que eu preciso vender 100 mil reais nos próximos 30 dias, o que acontece? Me gera uma ansiedade danada. Porque eu fico assim, nossa, mas eu nunca consegui vender isso. Tá, a gente quebra isso, então em semanal. Então tá, então tem que vender 25 mil por semana. Legal. Então a minha preocupação não está lá com os 100 mil daqui a 30 dias. Está com os 25 mil da semana. Então eu já fico menos ansioso, eu já fico menos estressado. E aí eu já consigo ficar mais motivado para poder conseguir fazer um trabalho melhor. Eu já consigo ser mais otimista, eu já consigo, né, emanar uma energia melhor para poder conseguir executar meus trabalhos sem a pressão de bater aquela meta dos 100 mil. Então, assim, quebra a meta por semana. Quebrou por semana? Quebra a meta por dia. Então, tá, eu trabalho 5 dias úteis, então eu vou dividir os 25 mil reais por 5 dias úteis, eu tenho uma meta diária que eu preciso bater. Não bateu aquela meta do dia, ela acumula para o dia seguinte. E a gente vai fazendo isso. Ótimo. Organizei, então, eu já sei o meu público, eu já conheço, então, para quem eu vou vender, eu já sei, eu já tenho clareza dos meus objetivos, eu já entendo já quais são as minhas forças e as minhas fraquezas do meu negócio, eu já sei sobre qual é o meu diferencial. Agora eu venho para a estratégia de marketing. Esse pilar de estratégia de marketing, eu dividi ele para vocês em segmentação de mercado, posicionamento e mix de marketing, que são os 4 P's que todo mundo conhece, né? Preço, produto, praça e promoção. Na segmentação de mercado, eu faço o quê? Se a gente pensar, por exemplo, uma loja de roupa. A loja de roupa, a gente segmenta como? É uma loja de roupa feminina. Segmentei, né? Então, loja de roupa feminina. Mas eu posso segmentar mais um pouco. É uma loja de roupa feminina plus size. Segmentei mais um pouco. Legal. Agora, é uma loja de roupa feminina plus size que vende para as pessoas que moram em Caçapava. Eu segmentei mais um pouco. Então, a gente vem aqui, segmentação de mercado é isso. Eu vou segmentando, eu vou criando grupos para eu atender. Posicionamento. Posicionamento é basicamente diferencial. Como que eu quero que o meu cliente me enxergue? Quando eu faço uma campanha de marketing, né, e aí, independente se é online ou se é offline, eu preciso comunicar alguma coisa para as pessoas. Vocês concordam? Eu preciso dizer, eu sou mais rápido, eu sou melhor, né? Eu tenho mais qualidade. Qual que é o meu diferencial? Entendeu? É a forma de pagamento, é o preço. Eu preciso ter um posicionamento. Eu quero ser conhecido como mais rápido, como mais barato, como mais eficiente. Eu preciso deixar claro o meu posicionamento para o cliente poder conseguir visualizar isso e comprar a ideia ou não. Então, então meu cliente ele vai ter sempre a escolha. Ele vai querer comprar do mais barato ou do melhor. E aí é isso que o diferencial pega. Então, ter um posicionamento claro é importante. É importante para o branding, para a marca, mas é importante também quando a gente pensa em uma campanha, em uma promoção. Então, vou fazer uma campanha de Black Friday. Legal, campanha de Black Friday, está todo mundo pensando em preço, né? Todo mundo quer muito desconto. Então, assim, qual que vai ser o meu posicionamento na Black Friday? Ah, eu não vou fazer Black Friday convencional, eu vou criar uma Black Friday diferente, entendeu? Legal, seja criativo e você vai ter um posicionamento ali defendendo uma causa que você acredita, vendendo uma ideia para as pessoas. Mix de marketing são os 4 P's: preço, praça, promoção, produto. Ah, mas isso é muito bobo, isso a gente vê, nossa, há anos. Não dá para poder deixar de lado por ser uma coisa boba, tá? Também não existe 6 P's, 8 P's, então assim, se alguém já esbarrou com 6 P's, 8 P's, é balela, tá? É 4 P's e ponto. Do mesmo jeito que não existe marketing digital, tá, gente? É marketing em ambiente físico e marketing em ambiente digital. Mas marketing é marketing em todo lugar. Não existe distinção de marketing digital. Então não caiam nisso porque é ridículo, tá, gente? Vamos lá para os próximos pontos aqui. Agora, a gente então tem que eu preciso dividir o mercado em segmentos menores, que foi o que eu falei para vocês ali. Depois eu determino qual é o posicionamento que eu comentei com vocês agora também.
A gente cria um diferencial competitivo e a gente vai definir qual produto que eu vou trabalhar. E aí, produto pode ser serviço também. Então, assim, qual é o produto que eu vou estar ofertando para essas pessoas? Depois, eu tenho que falar sobre preço. Então, assim, qual que é o valor, né? Quanto vai custar? Qual é a forma de pagamento? Qual é a... Eu vou vender o produto uma vez? É recorrente? Como que isso vai funcionar? Qual que é o modelo? É assinatura? Como que eu vou vender isso para as pessoas? Praça, local. Praça é o local. Onde que eu vou vender? Na minha loja física? Na minha loja online? Eu vou vender no Simpla? É um evento? Eu vou vender no aplicativo? Eu vou vender de porta em porta? Qual que é o tipo de praça? Qual que é o local que eu vou vender? E depois eu venho para promoção. Promoção não significa desconto, promoção significa promover. É daí que vem a palavra promoção, é promover. Então, quando eu falo assim para o meu cliente, vamos fazer uma promoção, geralmente ele fala assim, ah, não, eu não quero dar desconto. Não é promoção, não é sobre desconto. Promoção é sobre promover alguma coisa. Então, eu preciso criar uma promoção, preciso criar um jeito de promover esse curso, preciso criar um jeito de promover essa palestra. Então, assim, a promoção, como que eu vou contar para as pessoas isso que eu estou desenhando aqui dentro de casa. A gente pode ir para o próximo ponto. Até aqui está tudo bem para vocês? Legal. Se eu estiver indo devagar demais, avisa. Se eu estiver indo rápido demais, me avisa também. Se em algum momento alguém quiser fazer alguma pergunta, já sinaliza, por causa que a equipe da associação comercial vai deixar também um microfone depois para vocês conseguirem fazer a pergunta, tá bom? Agora a gente vem para plano de ação. Não adianta eu ter definido tudo isso que eu defini antes se eu não colocar no papel. Então, assim, o melhor aliado de vocês é papel, é escrever mesmo, escreve tudo que vocês estão pensando e organiza. O plano de ação ele é para isso. Ele é para ajudar vocês a começarem a organizar. Dentro do plano de ação, a gente vê os seguintes pontos. Então, a gente precisa pensar em canais de marketing, que é o quê? A gente pode dividir em online e offline. Dá para dividir de formas muito variadas, mas eu resumi bastante. Então, assim, canal é onde que eu vou contar para as pessoas isso que eu estou fazendo. Então, ok, é online ou é offline? Se é offline, eu vou pensar em, por exemplo, outdoor, painel de LED, um panfleto, um adesivo, uma caixa de pizza. Eu vou pensar nesse tipo de coisa, um cartão de visita, uma pasta, esse tipo de coisa. Se é online, eu vou pensar em campanha patrocinada nas redes sociais, em post, em stories. Eu vou pensar em tudo que é online, e-mail, WhatsApp. Eu vou pensar nesse tipo de coisa. Calendário de marketing. Se quiser, pode abrir o próximo. Calendário de marketing, eu vou colocar data em tudo. Então, assim, eu vou criar um calendário e nesse calendário vai estar escrito quem é responsável pelo quê, quando precisa ficar pronto. Então, assim, eu vou fazer uma promoção lá no meu consultório de odontologia. Legal. Então, assim, que dia? Quanto tempo que vai durar essa promoção? Quem que é o responsável pela promoção? Quem que vai falar com as pessoas? Vai ser postado alguma coisa nas redes sociais? Que dia? Como? Onde? Com que frequência? Né? Quantas vezes eu vou publicar isso? Eu vou enviar mensagem para as pessoas pelo WhatsApp, uma lista de transmissão? Quando? Quantas vezes? Eu preciso criar um calendário e colocar. Dia 1 faz isso, dia 2 faz isso, dia 3 faz aquilo. É uma coisa que é chato e demora, mas não tem como fugir disso. Porque se a gente não cria esse calendário com o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem é o responsável por fazer, e eu só falo assim, não, porque assim, o que acontece muito frequente é, eu tive uma ideia e eu quero colocar em prática amanhã. Já, eu quero fazer dinheiro logo. A probabilidade disso dar errado é muito maior do que dar certo. E aí isso serve para quê? Gente que é muito criativa, não, eu tenho uma promoção e é isso. Ou o empresário também que está precisando aumentar o faturamento e quer pensar em uma promoção louca, um desconto louco, e quer contar para os clientes, e ele fala, não, tem que divulgar amanhã. Fala para o social media, fala para o vendedor, não, amanhã isso daí tem que estar no ar. Não funciona. Não dá certo. A gente não preparou o público, a gente não preparou a equipe, não treinou gente, a gente não estruturou quem, o que, quando, onde, como, a gente não tem clareza da oferta, não vai funcionar. Mas tem que funcionar. Não tem que funcionar. Entendeu? Se tem uma coisa que não aceita desaforo, é
Planejamento. É dinheiro, não aceita. Então você tem que planejar, você tem que estruturar, tem que ser coerente. Por mais simples que seja, não, mas eu só quero mudar a vitrine da minha loja. Escreve no papel. Por que que você quer mudar? O que que você vai escrever lá? Quanto tempo demora para o adesivo ficar pronto? Quem que vai adesivar? Quem que vai criar o adesivo? Que cor que vai predominar na vitrine? Entendeu? Tem que escrever. A gente tem que parar, principalmente, às vezes, quem tem uma empresa menor, tem uma tendência de assim, mas não precisa, dá trabalho demais. Não, deixa eu fazer desse jeito mesmo. Não, tem pressa. Gente, o que diferencia a empresa pequena e a diferença grande é planejamento. Não é dinheiro, é planejamento. Empresas maiores planejam mais, se organizam mais. Então, lá na Aproxima, a gente atende empresas pequenas, médias e grandes. A única diferença dessas empresas é planejamento. Não é dinheiro. Porque dinheiro é uma consequência de um planejamento bom, de um produto bom, de uma oferta boa, de uma promoção bem estruturada. Então, assim, quando a gente olha os clientes da agência e vê um cliente pequeno e um cliente grande, a diferença é planejamento. Um sabe exatamente o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e o outro está extremamente ansioso, estressado, pensando no que vai acontecer naquela semana. É difícil, ainda mais quando é empresa pequena. Eu sei que essa ansiedade, porque precisa dar certo, corrói a gente, mas é um ciclo vicioso que precisa quebrar. A gente precisa sentar, parar, planejar, organizar, escrever. Se a gente não consegue fazer isso, a gente tem que delegar para quem sabe, e a gente foca no que a gente é bom. Então eu já conheci muito empresário que é muito bom no comercial. Vai ser feliz no comercial. Traz alguém para ajudar no marketing, traz alguém para ajudar em outra área, traz alguém para ajudar na gestão do negócio, mas não fica insistindo em uma coisa que a gente não é bom, que a gente às vezes não tem paciência, a gente tem que fazer o que gosta. Então aqui a gente falou nessa parte do... A gente está em qual ponto? Só para eu verificar, nos canais de marketing, né? Plano de ação. Então, no plano de ação, a gente falou sobre definir os canais que a gente vai usar de marketing. Então, a gente pode pensar em online e offline. Online, a gente faz uma lista do que a gente vai fazer. Offline, a gente faz uma lista do que vai fazer. Depois, a gente vai para o ponto de criar o calendário. Realmente, o calendário. Aí vocês podem usar papel, vocês podem usar o Google Agenda, vocês podem usar Trello, vocês podem usar qualquer sistema gratuito que tem por aí que tem um calendário. Vai lá, coloca data e horário que precisa fazer, como precisa fazer. Aí depois a gente vem para a execução. Quando a gente fala de execução, se eu tiver um planejamento bem feito, eu vou ter problema na execução? Vou, mas é menos. Porque se eu fiz um plano de ação bem estruturado, provavelmente eu já vou ter pensado bastante, queimado vários neurônios para poder entender o que também pode dar errado. E eu já escrevo um plano B. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o que eu falei da questão do adesivo da fachada da loja, da vitrine, se, por exemplo, eu penso assim, não, mas e se a empresa não fizer o adesivo em 3 dias? O que eu faço? Isso é muito comum de acontecer. Aí eu vou atrasar totalmente o lançamento daquela campanha que eu tinha só porque a empresa não imprimiu o adesivo e não foi lá colocar? Eu tenho que ter um plano B. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com outra empresa que é mais caro e vem resolver mais rápido? Eu mesmo vou contratar alguém que eu já conheço e que vai vir escrever até a empresa vir e cumprir com o acordo e vir instalar o adesivo? Eu preciso ter o plano B. E eu só consigo ter plano B sem estresse se eu planejo. Então tem que planejar, tem que escrever no papel. Na execução, então vai ter dificuldade? Vai ter, mas com um planejamento bem estruturado a gente vai ter menos estresse porque eu já pensei antes em como as coisas vão acontecer. Na execução eu posso dividir de 2 formas, equipe e orçamento. Quando a gente fala de equipe e orçamento, pode clicar, por favor. Equipe, eu preciso definir quem vai ser responsável pelo quê. Mas no meu negócio é só eu. Tá bom. Você vai pegar, vai escrever todas as ações, tudo que precisa ser feito,
E na hora de colocar o responsável, você vai colocar o seu nome em tudo. Só que isso vai te ajudar também a valorizar mais o seu trabalho, o seu tempo, e entender e mensurar o que você está fazendo. E vai ficar mais fácil para, daqui a algum tempo, quando você tiver recurso financeiro, contratar alguém, porque você vai saber exatamente quais são as suas tarefas para aquela campanha, para aquela ação, e aí você vai falar, não, agora eu vou contratar uma pessoa para executar isso, que eu não quero fazer mais. Então tem que escrever no planejamento, mesmo que eu vou fazer tudo, eu vou escrever. Olha, tem que ter alguém que vai criar arte lá no Canva, tem que ter alguém que vai criar a campanha patrocinada no Instagram, alguém que vai mandar mensagem nas listas de transmissão do WhatsApp, tem que ter lá. E vai ter o meu nome em tudo. Mas a hora que eu precisar delegar, vai ficar mais fácil para delegar. Depois, eu preciso treinar a equipe. Se eu tenho uma equipe, por exemplo, se eu tenho uma loja, se eu tenho uma clínica, se eu tenho um depósito de material de construção, se eu vendo capinha de celular, se eu tenho um estúdio de tatuagem, eu preciso treinar a minha equipe para essa promoção que eu criei. Então, eu criei lá uma promoção, uma ação, alguma coisa lá, qualquer coisa. Eu preciso treinar as pessoas. A mesma coisa com a associação comercial hoje. Para esse evento, eles não só tiveram a ideia e falaram, solta um post aí e seja o que Deus quiser. Não, foi treinado, a equipe. Então, assim, o que o Lucas vai falar? Quem que é o perfil de público que a gente tem que trazer? Se as pessoas perguntarem tal coisa, o que a gente responde? Então, houve um treinamento da equipe para entender o que era essa palestra de hoje e como que as pessoas deveriam se comportar, né? O que elas deveriam responder. Porque senão, imagina, vocês perguntam alguma coisa no WhatsApp para o pessoal da associação e eles não sabem responder. Fica feio. E provavelmente, como a gente não tem tempo, a gente poderia não ter tido a inscrição de vocês. Então, por isso que é importante treinar a equipe. Numa loja física, numa loja online, numa empresa que vai fazer venda por telefone, por WhatsApp, tem que treinar a equipe. Todo mundo tem que estar na mesma página, todo mundo tem que estar muito alinhadinho e organizado e com o mesmo discurso. Tá? E aí eu preciso monitorar orçamento e garantir que os gastos estejam dentro do planejado. Quando a gente monta um plano de ação, eu também preciso saber quanto que eu vou gastar. Então, eu preciso ir lá e escrever. Com essa promoção que eu vou fazer, eu vou gastar quanto? 0? Pode ser. Tudo bem, eu vou gastar 0. Eu só vou usar as horas minhas e da minha equipe para poder fazer esse trabalho, para fazer essa campanha. Pode ser. Mas se eu vou gastar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais, eu preciso escrever. Tá bom, o máximo é 10.000 reais e ele tem que ser gastado até o dia tal. Tantos por cento desses 10.000 reais vão para isso, tanto vai para aquilo. Eu preciso escrever, tem que ter isso organizado. Mas aí fica muito travado, mas aí fica muito limitado. Não, facilita. Porque aí, por exemplo, se eu pego esses 10.000 reais e divido em 5 coisas, aí eu falo, não, vou dividir em partes iguais, né? Cada coisa lá, A, B, C, cada um vai ter 2.000 reais. Mas o ponto A, sei lá, impressão de material. De repente ficou mais barato. Legal, economizei, sobrou uma graninha aqui, sobrou 300 reais no A. Legal, economizei. Mas aí vai que eu descubro que o ponto B, que é gestão de tráfego pago, eu preciso investir mais para ter mais resultado. Então eu posso pegar esses 300 que sobrou aqui e trazer para cá. Em vez de gastar os 2.000, eu gasto 2.300. Legal. Eu não vou ter que tirar dinheiro de outro lugar. Não é um dinheiro que eu não deixei provisionado, programado. É um dinheiro que já existe. Então eu trabalho com ele. Então, definir o orçamento é importante. Independente se é 100 reais, 500 reais, 1.000 reais, qualquer valor. Eu preciso deixar um orçamento programado para aquela campanha. Tem que ter esse orçamento. E se não tem orçamento, também está tudo bem. Mas eu preciso, então, deixo lá 0. Então, a gente não vai usar nada. E muitos de vocês podem pensar, não, mas precisa de dinheiro para fazer. Não precisa. Tem muita coisa que... Eu vou compartilhar com vocês um case, já, de uma pessoa que a gente fez um trabalho e ela não tinha dinheiro nenhum para investir. Mas ela tinha tempo e tinha força de vontade. E tinha um celular com WhatsApp. Ela saiu de um faturamento de 10.000 reais para, eu acho que foi coisa de 45 dias para 25.000 reais. Sem investir em tráfego pago, sem investir em e-mail, em post, em Instagram, sem investir um monte de coisa. Foi só com força de vontade e criatividade. E estratégia. E eu vou mostrar para vocês como que dá para fazer isso. Então, ok, desse ponto, fez sentido para vocês? Dessa questão de equipe, de execução. Para executar, eu preciso de equipe e preciso de orçamento. Agora, a gente vem para o último ponto, que é
monitoramento e avaliação. Por que é importante ter esse monitoramento e avaliação? Porque não adianta eu dar o play, lançar o evento, lançar a promoção, fazer essa oferta, se eu não acompanhar para ver se está dando certo. E se eu não saber o que eu devo monitorar. Então, por isso que também a gente volta lá no ponto do objetivo. Porque se eu tenho um objetivo bem definido, eu sei agora o que eu preciso monitorar. E eu sei o que eu preciso avaliar. E eu sei o que eu preciso corrigir no caminho. Então, um ponto está conectado com o outro. Pode clicar, por favor. Pode clicar no próximo também. Então, a gente tem métricas de desempenho, ajustes e melhorias. A gente divide dessas duas formas. Então, a primeira coisa, eu vou definir indicadores aqui em métricas de desempenho. Eu vou definir indicadores relevantes. Eu vou usar a ferramenta para analisar. E eu vou para analisar e para monitorar o desempenho, e eu vou ajustar conforme necessário. Então, às vezes, eu vou precisar, que é o que eu comentei com vocês do orçamento. Olha, precisa diminuir, precisa aumentar, precisa ajustar isso. Os clientes não estão recebendo essa promoção de um jeito bom, não está tendo venda, a gente está longe de bater a meta. Então, o que eu preciso fazer? Né? Então, por exemplo, quando a gente define uma campanha, quando eu falo campanha, todo mundo consegue entender o que é campanha? Tá, campanha não é campanha quando eu falo de campanha patrocinada, tá? Quando eu falo campanha, é quando a gente pensa assim, Outubro Rosa, por exemplo, eu posso criar uma campanha de Outubro Rosa, de conscientização. Eu posso criar uma campanha de Black Friday, uma campanha. Eu posso criar uma campanha de Dia dos Pais. Tá? Eu estou dando só exemplos de datas sazonais, mas eu posso criar uma campanha de sei lá, indique e ganhe, que vai acontecer o ano inteiro, que vai acontecer um pedaço do ano. Mas assim, campanha eu tenho um tema central e aí eu vou fazer com que isso se manifeste em ambiente online, né, digital, ambiente físico, e aí eu vou ter meta, eu vou ter objetivo, eu vou ter um orçamento, eu tenho todo um contexto que configura aquilo como uma campanha, eu vou ter um produto, um serviço para ofertar. Então é importante eu definir esses indicadores que são relevantes e, Lucas, quais que são esses indicadores? Depende. Depende do que você vai estar fazendo, do que você vai estar vendendo. Isso é uma coisa que você vai descobrir na hora. Então, por exemplo, se eu quero bater uma meta de vendas, os indicadores principais podem ser venda mesmo, eu estou vendendo, ok. Eu estou batendo a meta do dia, da semana, do mês. Eu estou conseguindo vender bem para a minha base de clientes, né, o pessoal que já compra de mim sempre, está tendo uma boa aceitação? Como que está o cancelamento das compras? Dependendo do negócio tem isso, muita gente compra e depois desiste. Então, só na hora do vamos ver que vocês, de acordo com o negócio, que vocês vão definir isso daqui. Mas é importante definir os indicadores para a gente poder saber o que eu vou monitorar para entender se o negócio está dando certo. Ferramenta de análise. A ferramenta de análise nada mais é do que cada caso é um caso, então às vezes vai ser um Google Analytics, às vezes vai ser uma planilha do Excel que vocês vão ter, às vezes vai ter algum, sei lá, insights do Instagram que vocês vão olhar, às vezes vai ser o sistema que vocês usam para enviar mensagem no WhatsApp e saber quantas pessoas abriram, quantas pessoas receberam. Então, cada caso vai ser um caso. E é sempre importante monitorar e mudar as coisas no caminho. O planejamento, ele é para ser um guia, mas ele não é para ser um limitador. Então, eu preciso sempre saber que aquele planejamento tem que ser mudado o tempo todo. Às vezes, eu preciso mudar, eu preciso adaptar. Quando a gente cria um planejamento, principalmente quando é alguma coisa de vendas, e eu preciso gerar muitas vendas em um espaço curto de tempo, eu preciso mudar o tempo todo. Às vezes eu preciso criar ação no meio do nada. Assim, do nada eu preciso falar, tá, nossa, a minha meta de faturamento desse mês é 150 mil reais. Não sei o que eu vou fazer, né? Eu já defini a campanha, mas eu acho que está difícil demais. Tá, então eu preciso criar coisas que eu não pensei no planejamento para fazer com que as vendas aconteçam. Então eu vou criar uma live no Instagram, legal. Insere lá no planejamento, vê se isso vai gerar um custo a mais, mas coloca lá, vou fazer uma live na semana X para aumentar as vendas daquela semana, porque não está dando conta.
Legal, vou fazer mais o quê? Vou colocar um outdoor em algum lugar para ver se dá certo com um QR Code. Vou fazer parceria com, sei lá, uma amiga, um amigo que é influenciador para contar sobre a minha promoção para os seguidores dele. Pode ser, mas eu preciso criar pontos de onde eu vou estar vendendo mais, às vezes. Então, quando eu crio uma campanha, eu também preciso pensar nisso. Eu não vou vender de maneira linear o mês inteiro. Não vai ser todo dia eu vou fazer 10 vendas. Tem dia que eu vou fazer menos, tem dia que eu vou fazer mais, mas eu preciso ter um controle sobre isso. E aí eu tenho que pensar em ações para gerar picos de venda. Então eu preciso pensar sempre nisso. Quais ações eu vou fazer nesse período de 30 dias, que vai durar a minha campanha? Quais ações eu vou fazer no período de 30 dias para eu gerar picos de venda e não ficar sempre entrando aquele pouquinho de venda todo dia. Então eu preciso fazer com que as pessoas gerem essa expectativa de querer comprar e de ter uma oportunidade única e um estoque pequeno e está acabando. Eu preciso criar maneiras, argumentos e gatilhos para fazer com que essas pessoas comprem e gerar uma demanda, às vezes, que não existe. Eu preciso trabalhar nisso. Bom, tirando um pouquinho o zoom, só para a gente poder ver antes de ir para os exemplos, a gente tem, então, uma ideia para poder gerar mais recurso, mais faturamento, mais dinheiro para o negócio. E aí eu tenho análise de mercado, eu tenho definição de objetivo, estratégia de marketing, plano de ação, execução, e depois eu vou para a parte de monitoramento, avaliação e ajuste. Alguns de vocês têm alguma dúvida de algum desses pontos? Antes de eu entrar nos exemplos? Ou alguém gostaria de, ou dúvida, ou contribuir com alguma coisa? Pode levantar a mão, gente. Lucas, um ponto que a gente se depara hoje, porque para a sobrevivência da loja física, às vezes a gente parte para o digital, parte para a web. Só que o que eu notei, né, foi um movimento da loja específica lá que a gente tinha, é que praticamente você tem que montar duas estratégias. Então hoje a gente está partindo para ter uma empresa diferente. Porque o que é atrativo para a loja física já não é atrativo para o digital. Então, você tem deparado isso quando você dá a consultoria? Porque a gente fica assim, invista aqui, invista ali. Então, a decisão foi, vamos separar. Bom, qual que é o seu segmento? No ramo de moda íntima, sex shop. Então a gente percebeu que o alcance ele é muito maior na web. Então, só que a gente tem para competir na web, eu não posso usar a mesma estratégia de loja física. Então. Exato. Qual que é o seu nome, desculpa? Bruno. Bruno, gostei da pergunta e do que você pontuou. Nem sempre dá, como o Bruno falou, para usar a mesma estratégia no ambiente digital e no ambiente offline. Principalmente quando é essa questão, eu tenho uma loja física e eu tenho uma loja online. Muitos clientes já me procuraram com esse seguinte problema, de assim, eu vou abrir a loja online para poder ajudar a bater a meta de venda da loja física. Então vai ser uma coisa complementar. E assim, eu sempre bati na mesma tecla nos últimos quase 15 anos, que são empresas diferentes. Então assim, uma pode apoiar a outra em determinados momentos de formas diferentes. Mas são empresas completamente diferentes, que vão ter estratégias diferentes. A gente trabalha com clientes que são híbridos, que eles têm a loja física, têm a loja online, têm outras formas de aquisição e de gerar receita. Às vezes dá para poder um negócio apoiar o outro, uma estratégia apoiar a outra. Então, assim, você pensa em estratégias no ponto de venda para levar as pessoas para o online e você pensa em estratégias do online para poder levar as pessoas para o ponto de venda. Dá para poder fazer isso, mas dá trabalho. Então, assim, e também você tem que criar centros de custo diferentes, né? Então, assim, quanto da loja online vai investir nessa campanha, quanto da loja física vai investir nessa campanha. Então, porque eu preciso dividir para saber, por exemplo, se eu coloco, a minha loja física investe 1.000, a minha loja online investe 1.000, e aí se eu não divido o retorno do investimento, eu não sei quanto eu tive de retorno. Então, assim, eu preciso saber. Investi R$1.000 na loja física. Quanto que eu ganhei? 5. Eu investi R$1.000 na loja online. Quanto que deu de retorno? 10. Legal.
o ROI, o retorno do investimento que eu tenho, vai ser completamente diferente. Então, talvez em outras campanhas, eu preciso colocar uma verba maior para o que está dando certo. E pensar em algumas estratégias alternativas para o que não está performando tão bem. Porque aí eu penso assim, se eu talvez tivesse colocado todo o dinheiro no online, teria ganhado mais. Mas também não dá para abandonar o físico. Então, assim, por isso que eu gosto de sempre separar também, ter centros de custos separados na hora de definir quanto a gente vai investir no online e no físico, quando são lojas separadas. Até chegar um momento que eu acho que é o ideal, que é acabar dividindo mesmo, né? Ter dois negócios diferentes que podem se apoiar, mas são dois negócios diferentes, né? Então, assim, que vão ter gerentes diferentes, equipe diferente. Hoje eu sinto que, por exemplo, é uma ilusão a gente começar um negócio online sem ter uma equipe dedicada. Porque rapidinho o negócio acaba desenvolvendo, e se a gente não tem, por exemplo, uma equipe ali para o WhatsApp, se a gente não tem uma equipe para fazer o atendimento, a venda, o pós-venda, a recuperação de venda online, que acontece muito, o saque, tirar dúvida, essas coisas, dá problema. Então, assim, é importante com o tempo ser dois negócios separados, entendeu? Que podem se apoiar, mas serem dois negócios separados. Porque eu vou ter equipes diferentes, com demandas diferentes. Então, assim, é importante. Mas é comum. Hoje em dia, muitas pessoas, independente do segmento delas, se é moda, beleza, estética, elas têm sim ido para o online, vender com uma loja própria, com o Mercado Livre, com o Shopee, com o AliExpress, de várias outras formas, né, que dá para a gente vender hoje em tudo quanto é lugar. A Amazon. Só que eu sempre falo, divide esse negócio, organiza isso. Eu sei que é difícil, mas organiza para não ter problema. Respondi? Ajudou? Legal. Alô. Ótima noite, Lucas. Tudo bem? Boa noite. Jesus Pereira, sou treinador, mentor de vendas e eu sou um defensor da integração entre marketing e vendas, né? Eu queria que você trouxesse alguns exemplos de como fazer essa integração ali na ação mesmo, né? Porque uma das dores que eu vejo quando eu vou dar treinamento é, por exemplo, alguém falar assim, o lead não está qualificado, o lead está chegando para mim, é um lead ruim, né? Isso é uma métrica suja ainda, né? Sim. De não está funcionando. Então, eu queria que você trouxesse aí algumas práticas, né, dessa integração bem feita aí. Legal. Para fazer a integração, é extremamente importante a gente entender que um depende do outro, né? Então, por exemplo, isso é uma briga eterna que acontece nos últimos anos, principalmente quando o marketing foi se desenvolvendo mais, o departamento de vendas foi se desenvolvendo mais, mas aí sempre um joga a culpa para o outro, né? E assim, se a gente for pensar, por exemplo, numa escala menor, se a gente for pensar em uma loja pequena, se a gente for pensar em um negócio aqui, assim, um negócio pequeno, né? Uma empresa pequena, poucos funcionários e tal. Acontece. Então, assim, mas você contratou um gestor de tráfego, o gestor de tráfego fez aquela campanha lá com R$ 500, mas só trouxe lead ruim, que é o que você falou. Aí o pessoal de vendas, por exemplo, da clínica médica, da odontologia, o pessoal de vendas que está vendendo, sei lá, material de construção, fala, mas é ruim esse lead, não funciona, a pessoa não responde. O trabalho tem que ser em conjunto. Então, assim, a primeira coisa é reuniões em conjunto. Então, assim, mas o meu gestor de tráfego, ou a pessoa que cuida do marketing, ela é um terceirizado. Traz ele para dentro para poder fazer reunião junto, reunião online, ele precisa entender. Do meu ponto de vista, a gente tem assim, o marketing, ele tem a responsabilidade de qualificar, atrair e colocar a pessoa no gol ali. Mas ele não chuta para dentro do gol, tá? Dá para fazer, tem algumas formas de automatizar uma coisa ou outra, sim. Mas se for junto, né, se for bem na sua pergunta, no ponto que você colocou, se a gente for depender da equipe de vendas, a gente precisa entender que se o marketing e vendas não falam a mesma língua, se eles não sabem quem que é o perfil de cliente ideal, se os dois não trabalham, por exemplo, com qual argumento usa para convencer, né, não dá. Então, assim, não dá. Marketing tem que conversar com vendas, tem que entender, por exemplo, primeira coisa, reunião, o pessoal não está comprando. Por que não está comprando? O papel do marketing é ir lá e anotar tudo. Que a equipe de vendas falou, tá caro, não está parcelando, tem juros, a pessoa comprou, mas cancelou porque demorou para entregar.
Então, assim, a gente vai colocando essas coisas e vai passando para o marketing. O marketing vai fazer o quê? Dependendo das atribuições dele, ele vai pensar em criativos, ele vai pensar em estratégia, ele vai pensar em como que eu posso trabalhar esses problemas que estão acontecendo na empresa, essas dores dos clientes, de um jeito que eu vou conseguir converter mais clientes, ou que eu vou conseguir qualificar melhor esse lead para esse lead chegar pronto. E às vezes são poucos ajustes. A gente já trabalhou, por exemplo, com empresa na, sei lá, financiamento imobiliário. Vou pegar uma coisa bem, acho que não sei se vai ser, todo mundo vai conseguir entender, mas vamos pegar financiamento imobiliário. A gente tinha a seguinte questão: a empresa crédito imobiliário, o que ela faz? Ela pega, ela não é um banco, mas ela pega e ela é um intermediador ali entre o banco e a pessoa que quer comprar um imóvel. Essa pessoa, essa empresa, ela vai pegar e vai facilitar todo esse trâmite bancário, né? Verificar o banco com a melhor taxa, a melhor forma de pagamento para apresentar para a pessoa. Então, o Joãozinho quer ir lá comprar um apartamento. Ele vai lá, procura a empresa de crédito imobiliário, essa empresa vai mostrar os bancos, vai fazer as simulações todas de entrada, de parcelamento e tudo mais. E aí essa pessoa vai gostar, se for o caso, vai fechar a venda. Ok. Se a gente começa a atrair leads, e dependendo do que eu escrevo, por exemplo, no anúncio, dependendo do que eu escrevo na arte, né, na landing page, no site, se eu falo muito sobre dinheiro, se eu falo muito sobre, por exemplo, a gente tem dentro de quem trabalha com crédito imobiliário, tem um negócio que chama home equity, né? Que você, de uma forma bem chucra, eu vou falar, mas você tem lá o seu imóvel, você precisa do empréstimo, é como se fosse um empréstimo, home equity, né? Ah, minha casa vale 500 mil, eu vou pegar, vou dar ela lá para o banco, eu pego esses 500 mil e tal. Teve uma época que a gente trabalhou com uma campanha que era falando assim: não, você não precisa fazer empréstimo bancário, você pode contar com a gente porque a gente vai te ajudar nesse processo. E aí, eu não lembro o slogan que a gente usava, mas era um slogan muito apelativo que focava em dinheiro, em dar dinheiro para a pessoa, né, em fazer empréstimo para ela. A gente só recebeu lead ruim. Porque ninguém entendia que não era uma empresa que fazia empréstimo. É uma empresa de crédito imobiliário que usa o home equity, que é um serviço, para poder vender. Quando a gente falava assim, você precisa de 50 mil reais? Clique aqui no WhatsApp. Chegava esse lead lá no WhatsApp e falava assim, eu preciso dos 50 mil reais. Tá. Aí o vendedor pegava, ok, você tem um imóvel próprio? Não. Acabou, lead desqualificado. Quem errou? Marketing. Quando que o vendedor erra? O vendedor erra quando ele demora para responder, quando ele não tem conhecimento do produto que ele vende. Então, assim, a quantidade de erros para os dois lados são muito grandes. Mas eu sou realmente totalmente a favor, como você falou, coloca todo mundo numa sala presencial ou online e todo mundo tem que discutir. Para mim, um ponto muito importante que eu sempre valorizei nos negócios que eu atendo é a pessoa que está em vendas. Eu gosto de ouvir ela. Eu não gosto de ouvir o dono, porque o dono, a opinião dele é muito enviesada. Eu gosto de ouvir quem que está lá no telefone, quem está no WhatsApp, quem que está sofrendo para bater meta, porque essa pessoa, ela sabe coisas que o dono não sabe. Essa pessoa, ela conhece muito mais do cliente final. E eu, como marketing, eu quero vender para o cliente final. Se eu ficar ouvindo, às vezes, os devaneios e os sonhos dos empresários, dos empreendedores, eu vou ficar patinando com um monte de coisa que não está na realidade. Agora, quando eu vou falar para o vendedor vai me falar assim, Lucas, o problema é esse. Aí, legal, eu vou te ajudar nisso. Então, assim, ele foi meu parceiro, me passando um monte de informação que vai me ajudar a criar vídeos melhores, criativos melhores, né, que vão ter uma performance muito mais aprimorada, e eu vou fazer o meu trabalho, que aí ele me ajudou, agora eu ajudo ele, eu entrego leads mais qualificados. Mas é um trabalho contínuo. Quando a gente tem marketing e vendas trabalhando juntos, as coisas funcionam muito melhor, entendeu? Então, assim, estou tentando ser generalista, porque como cada um é de uma área,
não posso entrar tanto em detalhes. Mas fez sentido? Um pouquinho? Deu para dar uma desenvolvida? Legal. Mais alguma pergunta, gente? Não? Vamos lá, então. Vamos seguir agora para o próximo slide. Aqui, eu separei 2 exemplos para vocês. Deixa eu só mexer no meu cronômetro aqui, gente, porque eu estou de olho para poder não passar o tempo. Eu tentei pensar em 2 exemplos. Um deles, um pouco aleatório, que é uma empresa de laticínios, e depois o outro exemplo é uma loja de roupa. E aí, eu fiz de uma forma generalista, mas para vocês entenderem como que faz aquilo que eu propus antes daquele modelo, como que coloca em prática dentro de uma empresa, por exemplo, de laticínios. Esse daqui eu mudei algumas informações, mas foi uma coisa que a gente fez há pouquíssimo tempo, numa consultoria express que eu fiz com um cliente. Então, assim, empresa de laticínios, o que ela faz? Empresa pequenininha, interior do Rio de Janeiro, fatura R$10.000 por mês. Quem trabalha na empresa? É só uma mulher, carro dela, ela pega na roça leite, queijo, iogurte, é isso que ela faz e vende para o pessoal que está na cidade, que é um pouquinho maior. É isso. Problema dela, queria vender mais, mas ela não sabe mexer no Instagram, ela não tem como editar vídeo, também não tem grana para poder investir em tráfego pago, mas também não tem gente para poder ajudar ela a organizar. Então, assim, tá, o que vai fazer? Ela estava muito perdida, ela estava assim, nossa, eu não sei. Ela falou assim, trouxe um pepino para você conseguir resolver, mas não sei o que fazer. E eu falei, calma, vamos lá, vamos entender como que é o seu negócio. E aí eu fui lá fazendo um trabalho de formiguinha e falei, fulana, diz para mim assim, a primeira coisa, você sabe quanto que você precisa vender? Aí ela, seria bom dobrar o faturamento, pelo menos. Ela estava vendendo ali uns 10 mil. Falei, tá, beleza, você quer fazer 20. Legal. Você tem grana para contratar gente? Não. Tráfego pago? Não. Site, landing page? Não. Tá. E ela não tinha familiaridade com nada disso. Então, ok, zerou tudo que eu poderia propor se eu fosse pensar em receita de bolo, receita de sucesso. E aí eu fiquei feliz, que eu falei, tá ótimo, eu odeio trabalhar com copia e cola, então assim, vou colocar minha criatividade para funcionar. Aí, na conversa com ela, ela falou para mim um negócio que foi o que na verdade resolveu todo o planejamento. Que foi assim, ela falou, eu pego o carro, eu tenho lá uns 4, 5 bairros na cidade que eu visito de carro, aí eu tenho as minhas rotas, são bem estruturadas e tal. Aí ela falou, eu tenho o cadastro de todos os clientes. Gravem isso, ela tem um cadastro dos clientes. Aí eu já fui dando uma alegria no coração, porque, uma coisa, tenha um cadastro dos clientes, tá? CRM, então assim, quem não conhece o que é um CRM, vai lá, instala amanhã, gratuito, tem um monte de CRM na internet, pesquisem, vocês vão entender o que é. Ela tinha um CRM muito simples, e ela não tinha o cadastro num sistema avançado, ela tinha um WhatsApp, só que ela usava os recursos todos do WhatsApp para o negócio dela. Então ela usava catálogo de produto do WhatsApp, com foto, tudo bonitinho. Cada cliente tinha uma tag. Dentro do WhatsApp tem esse recurso de uma tag que você consegue taguear a pessoa. Então ela colocava o bairro. Então cada um tinha um bairro. E ela também tagueava por o que mais? Pelos produtos que as pessoas compravam. Se era queijo, se era leite, se era iogurte. Ela ia colocando isso para ela saber como fazia para vender para a pessoa. Eu falei, cara, eu estou no paraíso. Quantos clientes você atende? Aí ela falou para mim, a minha carteira de clientes, eu tenho 500 clientes. Eu falei, cara, 500 clientes é bastante gente. 500 clientes é muita gente. E eu falei, como que você está vendendo 10 mil reais com 500 clientes? Aí eu falei para ela, qual que é o seu ticket médio? Aí ela passou para mim lá um valor, mas era um valor errado. Fiz as contas e falei, tá errado, não é isso. Você tem meia dúzia de clientes que gastam isso, o restante gasta pouquinho. Compra lá um queijo de 40 reais e acabou. Acho que ela tinha passado na época que, sei lá, era 200 reais o ticket médio, 180 reais o ticket médio. Eu falei, não é. Vamos fazer essa conta, não é. Ok. Aí eu falei, desses 500 clientes que você tem, telefone, WhatsApp, endereço, onde que esses clientes estão?
É, Aí eu perguntei para ela, tem alguma coisa pitando aqui, mas acho que não é o meu não, é gente. Tá. Fiquei até na dúvida agora que me perdi. Vamos lá. E aí eu perguntei para ela da quantidade de clientes. Ah, tem 500. Aí ela pegou e falou para mim. E aí eu falei, desses 500, quantos são clientes ativos? Aí eu falei, clientes ativos recorrentes mesmo, tipo que compra todo mês. Aí ela falou, eu acho que uns 200 ou menos. Aí eu falei, tá, vamos falar com essa clientada toda, entendeu? Se a gente vender um queijo para cada um, tá ótimo. Imagina 500 vezes 30, 40 reais que é o queijo. Tá lindo, gente. Só fazer as contas aí que tá maravilhoso. Convencer alguém a comprar um queijo de 30, 40 reais não é difícil. Você está na porta da casa da pessoa. Entendeu? Um queijo gostoso, lá do interior de Minas Gerais, toda uma história, uma embalagem bonitinha. Você dá lá a degustação para a pessoa vai comprar. Pix, ela faz lá na hora, um QR Code, acabou. Precisa de força de vontade, né? Beleza. Aí eu falei para ela, vamos organizar então isso tudo para a gente fazer um negócio legal que você consiga executar sozinha. Então a gente veio aqui, análise de mercado. Bem rapidinho que eu vou dar uma acelerada aqui para vocês. Karen, vai me dando um sinal do horário, tá? Porque aqui eu acabei de desligar o meu. Então aqui a gente tem análise de mercado, aí tem pesquisa de mercado. O que a gente fez? Os dados aqui estão mais ou menos reais, tá, gente? Para não ficar expondo muito detalhe, né? Então, ó, pesquisa de mercado. Primeira coisa, perfil do cliente. Tinha que identificar o perfil dos clientes atuais dela. A carteira de cliente que ela tem agora. Quem é? É homem, é mulher, é família, é dona de casa, a pessoa trabalha fora, quem que é essas pessoas? São pessoas saudáveis, é um pessoal fitness, a pessoa não tem tempo, que a gente precisa entender quem que é esse perfil de cliente dela, que idade que tem essas pessoas, é um público 50 a mais, é um público 30 a mais, é um público 20, precisa entender. Concorrência, estudar a concorrência local. Ela vende para a cidade, ela não vende para a cidade inteira, ela vende para bairros específicos, porque ela é mãe, então ela não pode ficar fora de casa muito tempo, então ela tem meio período ali para fazer as entregas. Então a gente pegou e falou, tá, ela tem lá 4, 5 bairros, é o que ela pode fazer. Ou seja, beleza, é o que pode, a gente trabalha dentro do que é possível. Então a concorrência dela é o quê? Outros vendedores de laticínios que estão na mesma região que ela precisa dar um jeito de conhecer quem que é essa galera, se existe, e supermercado, mercadinho de bairro, ela precisa entender se tem, o que eles vendem, se está tendo muita venda, ela vai lá, dá uma olhada, que marca de queijo que esse pessoal vende, que iogurte que vende, dá uma olhada. Análise de tendência sobre o consumo de produtos de lácteos, né? Então ela vai entender, vai dar uma pesquisada na internet, joga lá tendências de queijo, de iogurte, de não sei o quê, vai achar um monte de coisa. No TikTok vai ver várias coisas. Então assim, vai lá, joga no TikTok, joga no Google, entendeu? As palavras-chave, você vai encontrar coisas criativas lá que você adapta para você. Ok, análise SWOT. Aí ela tem quais são as forças dela. Produto fresco, venda direta, relacionamento próximo com o cliente. Relacionamento próximo com o cliente, eu lembro que a gente ficou discutindo isso um tempão, porque é bom e é ruim. Porque eu falei, é próximo? É bom. Ela conhece o cliente, ela tem intimidade, ela está na porta da casa dele, ela entra para tomar um cafezinho. Então, assim, é um relacionamento próximo. Legal. Parte ruim, a longo prazo, ela não vai escalar esse negócio nunca. Porque se toda pessoa que ela for na casa, ela for entrar, bater papo, falar do filho, da mãe, ela não vai crescer. Então, assim, se for um negócio que ela quer crescer no futuro, ela precisa mudar isso daqui a pouco, tá? Mas é um ponto forte agora. Fraqueza, capacidade limitada de produção. Então, assim, não tem como ela vender lá 1000 queijos. Por mais que ela consiga, não tem gente produzindo isso. Então, assim, não dá. E a logística de entrega, ela tem limitação de horário, ela tem filho, o carro dela não é um carro lá incrível, é um carro mais velhinho. Então, assim, não dá para ela tem limitação, o carro não aguenta muito peso, não dá para ela poder andar muito longe, ela tem que ter horários para estar em casa. Então, assim, tem essas questões todas, tem limitação.
Então, a fraqueza dela é logística de entrega, ela tem limitação dos bairros, a forma como ela faz a entrega, e ela não consegue produzir tudo que precisa ser produzido caso ela venda. Então, tem que sempre ficar atento a isso, para não prometer demais, gerar uma demanda e não conseguir atender essa demanda. Oportunidade. Expansão para novos bairros, que a gente identificou, e aumento da demanda por produtos naturais. Legal, ela vende queijo, ela vende iogurte, ela vende... O que ela pode agregar lá? Ela pode agregar mel, ela pode agregar um pão artesanal, uma broa, um biscoitinho de amanteigado. Ela consegue agregar isso. Ah, não vai ter o mesmo lucro que ela tem no queijo, que a margem é maior, mas se ela sempre vai lá, é 10% aqui, é 15% ali, vocês entendem? Que vai gerando um dinheiro que não existia antes. Legal. Ameaça. Concorrentes grandes, que são grandes supermercados e variação no custo de produção. Então, ali, ela tem que ficar de olho, que do nada pode ir lá um mercadinho de bairro fazer uma promoção e ela não consegue bater com aquilo, e aquilo vai impactar as vendas dela. E ela tem a questão da variação do custo do produto, né? O produtor rural, pode ser que às vezes a matéria-prima ficou mais cara para ele, então o queijo que ele passava para ela por um valor aumentou R$5, R$10, e às vezes ela não vai conseguir repassar isso, ela vai ter que pensar, vou cobrar mais caro ou na verdade eu vou absorver isso para não perder venda? Então tem que pensar em estratégias mesmo. Ou vou tentar vender mais para a mesma pessoa, para dar uma equilibrada, em vez de vender um queijo, eu tento vender dois, entendeu? E por um precinho menor, dou um desconto. Pensar nisso. Definição dos objetivos. Aqui, Meta Smart. Objetivo tem que ser específico. Então, olha lá, aumentar o faturamento de 10 mil para 25 mil. É isso, por mês. Esse é o objetivo que a gente colocou. Atingir, mensuráveis, né? Então ela tem que monitorar a venda semanalmente. Ela está na rua semanalmente, ela tem lá todo o itinerário dos bairros que ela vai passar, ela precisa ter isso muito bem organizado e ela precisa ver se ela bateu a meta de venda para aquele bairro, para aquela semana, para ver se está tudo saudável. Se não, ela tem que na mesma semana já ter um plano B. O que eu vou fazer? Vou disparar uma mensagem numa lista de transmissão? Tem que ter esse plano para bater a meta. Ok. Atingíveis, que a gente colocou. Introduzir novos produtos e campanhas promocionais. Então, ela pode, por exemplo, criar uma cesta de produtos que vai ter um valor agregado maior e ela consegue cobrar um pouquinho menos. Então, assim, em vez de vender um queijo sozinho, o leite sozinho, o iogurte, ela pode pegar e vender o queijo, o iogurte, junto com o biscoito, com o bolo, e aí, em vez de cobrar um valor X, dá um descontinho, cobra um pouco menos, entendeu? E aumenta o quê? O ticket médio dela. Então, a pessoa que estava comprando um produto antes, que custava R$40, agora ela pode comprar um produto de 100, 120. Pode ser que a margem de lucro não seja a mesma, porque às vezes eu estou tentando fidelizar o cliente, eu dei um desconto maior, mas aumentou o meu ticket médio, eu dei um salto. A pessoa que estava gastando 30, 40, agora está gastando 100, 120. É esse que é o negócio. E a gente tem que lembrar, vender para o mesmo cliente é barato. Cliente novo, ficar prospectando o cliente o tempo todo é difícil. É caro, demora, tem que ficar conquistando o cliente, você tem que provar que você é bom, isso é desgastante. Então, assim, vender para cliente que você já tem, por isso que toda a estratégia que a gente desenhou para ela foi focada nisso. A gente vai focar em, pode aumentar os bairros depois? Pode, mas o foco principal é vender mais para esses 500 clientes que você tem. Vamos vender melhor para esses 250 ativos e vamos ativar esses outros 250 aí que estão esfriando, estão comprando com um espaço de tempo muito grande. Então aqui, e campanhas promocionais também, que eu tenho que pensar em desconto, entendeu? Sei lá, então toda sexta-feira, quinta, putz, eu tenho lá minha meta, digamos que é semanal de segunda a sexta. Se eu estou vendo que na quarta-feira o negócio não está indo bem, quinta-feira de manhã eu vi que não vai virar, gente, sexta-feira, no fim do dia, eu preciso ir lá e queimar, eu preciso vender, senão eu não vou bater a meta de amanhã. Então já tem que ter o plano B, está programado. Se eu não estiver perto de bater as vendas, quinta-feira, fim do dia, eu solto uma promoção. Dou um desconto em algum produto, eu dou um produto de cortesia, então assim, compra 2 queijos, ganha um bolo.
entendeu? Compra manteiga e ganha uma amostra de pão. Tem que pensar nessas coisas. E aí, quem tem que pensar isso? É marketing? É vendas? É o dono da empresa? É todo mundo junto. Eu acredito que é uma discussão, é todo mundo junto. Todo mundo tem que sentar na mesma mesa e pensar o que que a gente vai fazer para o negócio ter mais dinheiro? O que que a gente vai fazer para a gente poder bater meta? O que que a gente vai fazer para entregar o melhor produto, solução para o cliente? Gente, os clientes têm as pessoas assim, lógico, falando num contexto em que está todo mundo lá, né? A gente também tem que pensar no seguinte: falando num contexto em que está todo mundo com dinheirinho no bolso, certo? Ninguém é rico, mas também ninguém está passando necessidade. Dinheiro é uma questão de prioridade para onde eu direciono. Já aconteceu de eu fazer curso para cliente, vender o curso por R$ 147 e ninguém compra. E já aconteceu de eu pegar, vender um produto físico que custa R$ 600 e eu vendi lá mais de, sei lá, 600 produtos numa noite. Cara, é o mesmo público. Ele não tinha 147, mas agora ele tem 600. É prioridade. O curso não era prioridade para ele, mas o produto físico que eu ofertei foi. Então a gente tem que ter um olhar, tem que avaliar muito bem essa questão de que, às vezes, geralmente o vendedor também tem muito disso. Tipo assim, a pessoa não tem dinheiro, a pessoa falou que está caro. Tem que ver, será que o problema é o dinheiro? Será que o problema é que está caro? Ou será que o problema é outro? E aí o papel do vendedor que está lá na ponta é discutir, é argumentar, é tentar persuadir, é fazer perguntas indiretas para você entender e converter aquela pessoa, entendeu? De algum jeito. Relevante, alinhar com a meta de expansão de mercado, que a gente tem, né? A gente quer expandir para outros bairros. Prazo, o objetivo, 3 meses. Então, 3 meses, por exemplo, eu preciso bater essa meta. Faturei 10 mil, quero faturar 25 mil. Tem 3 meses para isso. Estratégia de marketing que eu vou estar usando. Segmentação de mercado, qual que vai ser? Eu vou pegar família, solteiros, consumidores de produtos naturais. É esse que é o meu público, entendeu? Posso acrescentar aqui também, senhorinhas a partir de 70 anos. Posso ir lá incluir isso, é o meu público, vou lá, vou colocar. Então, assim, segmentei por bairro, segmentei por cidade, bairro e perfil de cliente, tá? Posicionamento. Agora eu venho posicionar-se como um fornecedor de laticínios frescos, de alta qualidade, com um atendimento personalizado. É isso, tá? Dá para melhorar? Dá para melhorar muito. Principalmente assim, se for trazer isso, se fosse uma cliente da agência que eu estou colocando minha equipe inteira para trabalhar, a gente pira nisso daqui e faz um diferenciamento louco. Mas não vai ser de verdade. Não vai ser real. Então eu tenho que criar para o cliente uma coisa que é real, que ele vai entregar. Porque não adianta a gente criar uma mentira só para encantar os outros e eu não entrego. Então o posicionamento real dela é laticínio fresco de alta qualidade com atendimento personalizado. Legal, agora eu vou para o mix de marketing, né, ali para os 4 Ps. Produto, então a gente tem queijo, manteiga e iogurte, novos produtos. Numa conversa com ela, a gente desenvolveu um clube de assinatura mensal e um kit semanal. 2 produtos novos. Aí, esses 2 produtos novos precisam de todo esse planejamento que a gente desenhou aqui. A gente precisa fazer um para o clube de assinatura e um outro planejamento desse para os kits semanais. Porque isso daqui vai dar trabalho. Só que assim, se eu consigo emplacar um clube de assinatura para 50 pessoas que sejam, dessas 500 que ela tem, 50, ela vai ter recorrência. Hoje ela não tem recorrência. Ela fatura os 10 mil, mas é assim, você compra hoje, mas aí você não compra semana que vem. Aí você, por exemplo, compra semana que vem, compra na outra, mas fica 2 meses sem comprar. Agora, com o clube de assinatura, não. Eu consigo fazer com que ela tenha dinheiro entrando de forma recorrente e previsível no caixa dela. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, beleza, você tá muito arriscado isso, está dependendo muito da venda do dia a dia.
vamos criar aí então um plano de assinatura para você. Aí ela falou, mas será que dá? Fui lá, fiz as contas, mostrei para ela, dá certo. Você vai ter que conversar com o fornecedor, você vai ter que pensar em, por exemplo, não dá para vender para todo mundo, então você vai ter que pensar em uma quantidade de clubes de assinatura limitado, como que você vai compor esse clube de assinatura, mas é isso. E diferenciais do clube de assinatura, mesma coisa, a gente volta para tudo que a gente falou. Qual que é o diferencial desse clube de assinatura? Depois a gente vem para o kit semanal. Falei para ela, cria um kit para a pessoa poder pegar e comprar coisas que ela vai consumir na semana. Então é um bolinho pequeno para o café da tarde, entendeu? É um grão de café lá que você trouxe do pessoal do lugar que ela vai buscar, né, da área rural que ela pega. É uma broazinha. Então você pode colocar kits, entendeu? Kit café da tarde, kit brunch, não sei lá o que, café da manhã. Você vai criando uns kitzinhos assim e você vende. A gente tem que facilitar a vida do cliente. Então é muito mais fácil eu falar para ele assim, olha esse kit de café da manhã aqui, ó, vem bolo, manteiga, pão e tal, ó, vai durar a semana toda aqui, 3 dias para você poder usufruir. É muito melhor do que eu mandar para ele no WhatsApp uma lista, um PDF ou um textão escrito assim, eu tenho queijo, R$ 30, iogurte, R$ 15. Aí eu vou ter que fazer a pessoa montar a lista dela. Tem gente que quer, tem gente que gosta. Mas tem gente que tem preguiça e acaba sempre escolhendo o mais fácil e vai escolher um produto, dois. Se eu tenho os kits semanais, a primeira coisa que eu faço é, se a pessoa não comprou o meu clube de assinatura, eu vou vender para ela o kit semanal. Se o kit semanal não deu certo, aí eu vou, como última opção, oferecer os produtos individualmente. Mas ó, eu vou crescer, eu vou diminuindo, né? Eu tenho lá um produto que eu quero vender, que é o recorrente, clube de assinatura. Depois eu tenho um produto ali intermediário, que são os kits semanais, que é um pouquinho mais barato. E depois eu tenho os produtos individuais. Lembrando, que eu acho importante, é uma pessoa que vende R$ 10.000 por mês, que é um valor pouco para um negócio pequenininho que está começando, entendeu? Tem filho, uma mulher sozinha, tem toda a dificuldade possível que vocês, principalmente que são mulheres, vão conseguir identificar e entender muito mais do que eu. Tem várias limitações e ela conseguiu colocar isso em prática. Certinho, lá, organizado. Próximo, a gente pode... Ah, tá, e as campanhas promocionais, né? Então, ó, esqueci desse ponto. A gente tem praça, né, que é onde eu vou onde eu vou vender. Então, assim, ela vende de porta a porta e ela vende no WhatsApp. Ah, mas ela não vai fazer um Instagram? Não, ela não tem tempo para postar coisa no Instagram. Vai criar um Instagram para quê, sendo que ela não vai postar nada? Vai criar ansiedade nela e frustração em quem vai seguir ela. Eu falei, esquece, não vai criar Instagram. Você vai vender no WhatsApp e de porta em porta, é isso. E ligação, se você quiser liga e acabou, é isso. Mas todo mundo tem Instagram, você não é todo mundo. Não vai fazer. Legal. Tem que fazer o básico bem feito, esse que é o segredo. Agora a gente vai para a promoção. Campanha promocional no WhatsApp, degustação nos bairros. Então, assim, ela vai lá, ela pode pegar e fazer degustação, abre o carro, chama lá os vizinhos na praça no meio da tarde. É isso, entendeu? Acontece. Principalmente em cidades menores, dá super certo fazer isso. E promoções sazonais. Então, assim, ela precisa desenhar promoções que vão acontecer. Então, além lá do kit semanal, além da recorrência, ela precisa pensar em promoções para alavancar as vendas. Então, fez o lançamento do produto por assinatura. Ah, tô lá, fiz lá 1 mês, 2 meses. Preciso aumentar e agora a quantidade de pessoas comprando, aderindo ao clube de assinatura não está aumentando, meio que estagnou. O que eu vou fazer? Faz uma promoção. Manda lá no WhatsApp, liga para o pessoal. As primeiras 10 pessoas que assinarem um clube de assinatura, né, o clube de assinatura, por 3 meses, vai ganhar um bolo. Sei lá, pensa, vai ganhar um iogurte, vai ganhar um kit semanal, de graça. E aí eu pego, fidelizo a pessoa, entendeu? E aí eu posso fazer com que essa pessoa depois ficou 3 meses comigo, eu posso pensar em fazer ela ficar mais tempo, porque ela já experimentou, ela já criou proximidade comigo, então vai ficar muito mais difícil
dela largar de mim, porque ela já está fidelizada. Pode ir para o próximo. Plano de ação agora. A gente vem para o canal de marketing. Então, a gente tem online, vai ser grupo de WhatsApp para divulgar as promoções dela, os novos produtos e stories do WhatsApp. É isso. Ela também vai enviar mensagem no WhatsApp, lista de transmissão para as pessoas, vai fazer isso, tá? E depois o offline. O que ela vai fazer? Degustação nos bairros, folheto promocional e boca a boca. Vai indicar para o povo, vai pedir ajuda para fazer indicação. Ela pode também imprimir cartaz e colocar no poste do bairro, na banca de jornal que tiver lá. Jeito. Calendário de marketing. Aí, aqui, o certo é realmente abrir um calendáriozão, tipo um Google Agenda, e vocês colocarem dia 1, dia 2, dia 3, o que vai fazer. Aqui eu separei só para ter uma ideia. Isso daqui eu coloquei que é o tempo para executar tudo isso que a gente falou. Então eu coloco, semana 1, eu vou fazer pesquisa de mercado, criar grupo do WhatsApp e vou fazer o lançamento da assinatura mensal. Semana 2, introdução do kit semestral, semanal, categorizar cliente, campanha promocional específica. Semana 3, monitoramento das redes, vendas, ajuste nas promoções, expansão para novos bairros. Lógico que isso aqui assim, é 3 meses, né? Eu fiz acelerado só para separar por semana. Execução, então execução equipe, no caso, responsável pela criação e gestão dos grupos de WhatsApp e treinamento de vendedores, se ela tiver vendedores no futuro, no caso é ela mesma, para promover os produtos novos. A pessoa tem que conhecer, como é um produto de um produtor rural, então ela tem que entender quem que é a pessoa que está produzindo queijo, pão, ela tem que contar a história, porque é isso que vai dar valor para o produto, então ela precisa fazer esse trabalho. Orçamento. Definir o orçamento para a criação do material promocional, degustação. Então, assim, não dá para fazer degustação de graça. Então, assim, é de graça para o público, mas isso vai ter um custo para a empresa. Então, ela precisa pensar, eu vou gastar quanto nessa degustação semanal? R$50? R$100? Ok, isso tem que ir lá, porque isso é investimento que ela está fazendo. Depois ela tem que saber, investir R$100 na degustação semanal, quanto que isso me trouxe de vendas? Dessas pessoas que provaram, quantas compraram? Compraram o quê? Eu preciso ter isso organizado. Depois, monitorar as despesas e garantir que estejam dentro do planejamento. Então, assim, gasolina, brinde que ela deu, alguma cortesia. Então, ela decidiu, sei lá, dar um bolo para alguém, um pão, uma geleia. Então, precisa estar muito bem estruturado isso. Muita gente não organiza. E aí, acha que está vendendo muito e está vendendo mal. Então, assim, é um absurdo a quantidade de gente que fala assim, não, mas eu vendi muitos mil. E aí você vai olhar lá e você fala assim, então, mas e a margem? E o lucro? Não adianta vender um monte. Eu prefiro vender pouco para pouca gente, mas ter uma margem de lucro alta, do que atender um monte de gente e ter prejuízo, ou lucrar pouco. Eu acho que todo mundo aqui, e em qualquer lugar, quer fazer o quê? Quer lucrar bastante e ter menos trabalho. Né? Acho que é a regra. Ninguém quer trabalhar muito e lucrar menos. A gente quer trabalhar menos e lucrar muito. A gente quer aproveitar a vida, descansar. Né? A gente quer ter outras coisas. Monitoramento e avaliação. Então, métricas de desempenho. Então, eu preciso aumentar as vendas, o aumento das vendas mensais. Eu posso quebrar ali para semanal. Eu preciso saber o número de novos clientes que estão entrando, então eu posso colocar uma meta, tipo, preciso que entre todo mês 15 clientes. E aí, assim, se eu coloquei essa meta, eu tenho que pensar, o que eu vou fazer para entrar 15 clientes todo mês? Taxa de renovação do clube de assinatura. Não adianta 50 pessoas assinarem um clube de assinatura e esse pessoal cancelar no mês seguinte. Eu preciso de saber, está cancelando? Por que está cancelando? O que eu posso ter de estratégia para manter essas pessoas? E eu não vou definir isso na hora. Eu tenho que definir antes. Isso tudo tem que ser visto com antecedência. Ajuste e melhorias. Então aqui, revisar o feedback dos clientes, assim, o que os clientes estão falando, eles estão gostando, eles estão felizes, eles gostaram das mudanças, das ideias, os produtos estão com qualidade, né? O que tá legal? É interessante perguntar uma coisa que, assim,
Quando o cliente, por exemplo, vai lá, monta a mesa dele de café, que outros produtos que ele usa, que eu posso pegar e posso vender esses outros para ele também, entendeu? Eu posso identificar, que é o caso da geleia. Se eu sei que ele come a moça foi lá, falou para mim, ai, nossa, é tão gostoso comer lá aquele pãozinho quente que você traz, eu passo uma geleiazinha e eu já, opa, eu não vendo geleia, eu posso vender geleia. Então tá, da próxima semana eu vou dar um jeito de achar alguém que vende geleia e vou trazer para cá. Vou vender. Ajustar as promoções e os produtos conforme necessário, que é o que a gente falou, revisão. Monitora, revisa, melhora, tem que fazer isso o tempo todo. Analisar resultado das campanhas promocionais. Não adianta fazer campanha promocional, desconto, e eu não saber se deu resultado, eu tenho que parar e ver. Fiz uma promoção essa semana, um desconto. Isso deu resultado ou não? Porque se não deu resultado, para. A gente tem uma cliente de e-commerce que ela estava fazendo uma promoção semanal. E ela inventou isso. Não, quero fazer uma promoção semanal. Quando? Quero fazer uma promoção semanal toda sexta-feira. E vai durar o sábado, se não me engano. Aí a gente pegou e foi ver, tá, como que vai divulgar isso? Vamos divulgar desse jeito aqui, no stories do Instagram e tal. Ok. Gente, era um trabalho para criar vídeo, editar vídeo, pensar em roteiro, postar. Trabalhão. Resultado, zero. Não dava resultado. Já tinha venda sozinho. Não tinha impacto. Então, para que eu vou ficar fazendo uma coisa que não está dando resultado? Não, eu paro, economizo esse tempo e vou colocar esse tempo em outra coisa que vai me dar mais retorno. E aqui, né, analisar então o resultado das campanhas promocionais e ajustar as estratégias para a gente poder maximizar as vendas. Está bem estruturadinho para ter uma ideia. Não é para copiar e colar. É para vocês criarem os de vocês do zero. Não existe copia e cola. Cada empresa é uma empresa, cada negócio é um negócio, funciona de um jeito, tá? Obrigado, tá? Pelo momento com vocês. Estou muito feliz de ter participado. Espero de verdade que eu tenha contribuído, tá bom? Espero que eu tenha somado. Tamo junto, gente. Tem o meu Instagram, então quem quiser seguir, @euLucasRezende, com S, tudo junto. Então, muito obrigado, gente.